Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu-o para si sobre uma rocha, desde o início da colheita, até que a chuva caiu sobre os corpos. Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Tome o seu assento, temos aqui alguns minutos para meditar na palavra do Senhor, e eu preciso continuar o que começamos ontem. A irmã Vera nos deixou a liberdade de orar a Deus. Ela disse: pastor, o tema está em 2 Samuel 21, está centralizado na história de Rispa, mas o senhor tem liberdade para orar a Deus, para aquilo que o Senhor lhe dirigir. Mas, irmã Vera, tem tanta coisa aqui nesse texto, para só 2 dias, a gente podia ir para tantos lugares aqui nesse texto, falar de tantos aspectos. Então nós vamos continuar falando de coisas muito importantes, e eu sei, eu tenho ciência de que nós tocamos muitas vezes em pontos muito sensíveis, mas que se fazem necessário. Se é sensível é porque causa dor, e se está causando dor, precisa de uma solução, e Ele tem a solução. E se porventura eu falar algo que possa tocar no ponto sensível da sua vida, é o Espírito Santo, porque eu não te conheço. Deixa Ele tocar e curar. Nós estamos vivendo, assim como nos dias de Rispa, 1000 anos antes de Cristo, Davi reinando sobre Judá, um tempo muito difícil, porque ainda havia muita revolta, muita divisão, muita idolatria, muita irreverência, muito destemor, uma decadência espiritual, de forma que o texto diz, no versículo 1, que por causa de quebra de pactos, por causa de pecados, Deus fechou os céus, a chuva há 3 anos não caía sobre a nação de Judá, e como mencionamos ontem, uma nação cuja economia gira em torno da agricultura. Não chover 1 ano já é muito grave. Mas isto mostra que havia uma decadência espiritual. E nós, queridos irmãos, você sabe, eu sei, nós não estamos em repouso, nós não estamos despreocupados, nós estamos atentos e sabemos que estamos vivendo em tempos de decadência espiritual. Nós estamos vendo, assim como Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, que morreram por conta de pecados que não cometeram, de uma dívida que não era deles. Nós estamos também vendo cada vez mais jovens, adolescentes, filhos e filhas se perdendo nas sombras do pecado. Estamos vendo pastores sofrendo para lidar com seus filhos que não querem mais congregar, não querem mais estar na casa do Senhor, por N motivos. Motivos não faltam. Às vezes a culpa é da igreja, o fato de um filho do pastor não querer mais congregar. Às vezes é culpa do pastor, às vezes é culpa da mãe. Não justifica, óbvio que não, porque o foco desse filho, quando ele pensa assim, ele está tirando os olhos do Senhor Jesus. Por isso não justifica. Estar na igreja é por Cristo, não é pelo pai, não é pela mãe, não é por cargo, não é por ministério. Mas às vezes esta pessoa ainda não tem estrutura
não tem a experiência, não viveu ainda nada pessoal com Deus. Ele vive da espiritualidade do pai, da mãe, do pastor, do líder de jovens, da regente do círculo de oração, mas ele não tem uma vivência com Deus, portanto não tem uma estrutura para permanecer nos caminhos do Senhor. Ele não vê motivo para estar na casa do Senhor, de forma que hoje, como nos dias de Rispa, e ela, como nós falamos ontem, a mulher invisível, que permaneceu durante 6 meses, velando, o velório mais longo que se tem constatado na história, velando o corpo de 2 filhos, seus únicos 2 filhos, já sendo viúva, agora se torna órfã de filhos, sem esperança, viúva, não tinha herança, porque não era mulher, não era esposa de Saul, ela era uma das concubinas. Os filhos tinham alguns direitos, agora estão mortos, e ela está totalmente desamparada, mas ela não desiste. De alguma forma, ela foi motivada por algum sentimento que ela não admitia aquela situação. Ela se levantou e não se conformou com aquela situação. Da mesma sorte, Deus em nossos dias também tem levantado mulheres intercessoras que não desistem, mulheres que não têm púlpito, mulheres que não têm coroa, mas mulheres que têm lágrimas, mulheres que têm fé, mulheres que vivem diante da rocha. A Rispa fez vigílias sobre seus filhos, e em nosso tempo, em meio a esse estrondoso e assustador avanço tecnológico, a hiperconectividade virtual, muitas pessoas estão experimentando vazios, porque o relacionamento pessoal, inclusive dentro de casa, de pai para filho e filho para pai, está cada vez mais se distanciando, valores fundamentais estão sendo perdidos. O que nós estamos vivendo é uma sociedade com uma busca frenética, desenfreada por sucesso, consumindo e sendo consumidos por aquilo que está consumindo, porque nós somos consumidos pelo que consumimos. Pode ser pela boca, pode ser pelos ouvidos, pode ser pelos olhos. Tem coisas que consumimos que está nos consumindo, e é isso que está acontecendo com esta geração. Muitos princípios, valores que não deveriam deixar de estar em nossa vida, estão se perdendo cada vez mais silenciosamente, e muitas famílias não estão reagindo. Isso está gerando uma sociedade cada vez mais desorientada, cada vez mais fragmentada. Essa crise exige uma reflexão urgente. Mas quem vai refletir não é o mundo, porque o mundo não tem o espírito, o mundo não tem a visão, o mundo acha que tudo o que está acontecendo é normal. Quem tem que parar para refletir urgentemente sobre o rumo ético, sobre o rumo espiritual da sociedade, da igreja, é a própria igreja. Reparar um pecado, a quebra de um pacto, matando pessoas inocentes, isso não pode ser tido como normal. Nós não podemos continuar assistindo uma geração se desviando da igreja, por motivos que nem ela mesma sabe. Você não pode se conformar e repousar pelo fato de estar vendo o seu filho adolescente decidindo ficar em casa em dia de culto, enquanto você vem. Você não pode achar normal o seu filho morrendo dia após dia, e você dizendo, mas é na hora dele, Deus vai tocar no tempo dele. É dever do pai, é dever da mãe ensinar, é dever do pai e da mãe educar.
como nós estamos educando os nossos filhos, numa era em que praticamente fora da educação, quase tudo nós temos que aprender com eles. Por isso, você sabe qual é a idade ideal para começar a educação do seu filho? Sabe qual é a idade ideal para começar a educação do seu filho? Nós vamos ver muitos teóricos da pedagogia falando em uma série de teses da idade mais adequada para começar a educar uma criança. Há quem diga que a criança já aprende no ventre. Há quem diga que dos 3 aos 7 anos, a criança está numa fase em que a sua formação neurológica, ela está num ponto ideal para assimilar, e tudo que ela assimilar nesse período, ela não vai mais esquecer. Mas eu aprendi uma coisa, que ultrapassa tudo isso. Não que essas também não sejam considerações reais sobre a educação, mas eu aprendi que a educação de um filho começa 10 anos antes dele nascer. A educação dos filhos começa com a educação dos pais. Nós só podemos passar a eles o que nós temos. Nós precisamos nos encher para podermos compartilhar com eles. Não admita que o seu filho de menor, que não tem ainda a possibilidade de tomar uma decisão, dizer hoje eu não vou, ele fica em casa. Fica em casa com quem? Fazendo o quê? Consumindo o quê? Na tua ausência. Você acha que o seu filho adolescente, que não quer vir para a igreja com você, vai ficar bem? Você acha isso normal? Você acha que um dia, de repente, do nada, no estalar de dedos, ele vai dizer assim: pai, a partir de hoje eu vou para a igreja? Depois de tempos não querendo estar no meio da congregação, congregando é difícil, imagina não congregando. A influência é muito forte. Satanás sabe que lhe falta pouco tempo e está tentando de tudo para destruir a nova geração. Esses moços não morreram por seus próprios pecados. A culpa é herdada. E assim, como a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós, sem Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aqui não é esta situação. Eles não estavam mortos nos seus delitos e pecados. Eles estavam sendo mortos por pecados que não foram deles. Não era a escolha deles. Estavam vivendo a sua vida, mas muitas pessoas estão morrendo, assim como eles, porque estavam em ambientes ímpios, um ambiente em que a ausência do temor era muito grande, em ambientes que as lideranças falharam. E é isso que acontece quando os mais novos não têm referências. Eles vão buscar de alguma forma um norte para a sua vida, porque é natural do ser humano, na sua formação, ter um projeto de vida. E se não encontra naqueles que deveriam ser os seus maiores exemplos, pai e mãe, busca às vezes na igreja, na vida de um pastor que ele admira, na vida de um líder que ele admira. Se não encontra, eles vão buscar de alguma forma, e na maioria das vezes encontram as piores possíveis influências. Os filhos de Saul são símbolos dos filhos que estão sofrendo as consequências espirituais das más escolhas dos pais. Assim como Saul, tomado por um ciúme, por uma ambição, muitos líderes, e nesses líderes englobam-se os pais, englobam-se os pastores, englobam os políticos, eles vão comprometendo gerações. Quantos obreiros, quantos pastores, quantos líderes não estão dentro do ideal de Deus, daquilo que Deus quer para a vida deles, por conta de uma intriga, por conta de uma inveja, por conta de um ciúme, e saem da vontade do Senhor, sem pensar em como isso vai afetar os seus filhos, em como isso vai afetar a sua geração espiritualmente, emocionalmente.
Pais saem da igreja por conta de seus caprichos, de quem deveria ser maduro está sendo imaturo, carregando a sua prole, sem saber o que vai acontecer amanhã, mas estão cegos, estão vaidosos, estão arrogantes, e os filhos estão morrendo, passam a morrer, porque longe da vida o que resta é a morte. O ciúme é uma fúria que destrói. Quantos filhos hoje são sacrificados por decisões dos pais? Existem traumas, falamos ontem, que são invisíveis. E todos os traumas que são invisíveis, eles moldam destinos. Criança em casa, o menino que não chora, vai virar o homem que não sente. Trauma não é só a violência, não é só o grito, não é só a agressão verbal, não é a agressão física. Trauma não é só a guerra, trauma também é o toque que faltou. Trauma também é a presença que não veio. Trauma também é a mãe que estava ali, mas vazia de conteúdo. É o pai, sustentava a casa, o homem trabalhador, mas nunca parou para olhar nos olhos do filho, sentar e conversar e dar uma instrução, uma palavra. O cérebro infantil é altamente moldável. Se a criança entende, por exemplo, que ela não pode expressar um sentimento, ela vai aprender a calar sua emoção. E o corpo que não sabe mentir, vai guardar tudo. Isso vai se tornar um trauma. E vai se tornar futuramente um trauma crônico. E a neurociência diz que isso altera o funcionamento do cérebro. O córtex pré-frontal que nós temos para nos ajudar a decidir, a ter atenção, a ter foco, que regula os nossos impulsos, que regula as nossas decisões, ele vai crescendo sob tensão na vida dessas crianças. E a outra parte do nosso cérebro que chama a amígdala, que ela funciona para reagir ao perigo, ela vai estimulando a produção de hormônios de estresse, de adrenalina, de cortisol, para a pessoa viver em alerta, porque a criança está num ambiente em que ela só pode guardar as suas emoções. Então esses reguladores do estresse vão acostumar a operar dentro da mente da criança como se o mundo todo fosse hostil, porque aqueles que a criança vê como solução dos problemas, entenda uma coisa, criança vê pai e mãe como solução de problema, a criança nunca vai culpar o pai ou a mãe, porque quando ele está com fome, quem dá comida é o pai e a mãe, é a solução. Quando ele está com frio, quem vai vestir é o pai e a mãe, é a solução. Ele nunca vai dizer que a culpa é do pai ou da mãe. Quando ele está com dor, quem vai lá com o remédio, quem vai lá afagar é o pai e a mãe. Para uma criança, pai e mãe é solução. Mesmo que o pai diga que a criança não pode fazer tal coisa, quando a criança não sabe bem o porquê está fazendo, ele não vai culpar o pai que não está deixando ele expressar isto. Ele vai dizer, se o pai falou, está certo. Aí ele guarda aquele sentimento, mas ele vai viver como se o mundo todo fosse hostil. Ele vai viver como se ele sempre fosse perseguido, sempre fosse a vítima, sempre fosse o coitado da história, sempre fosse o que está em desvantagem, o tempo inteiro. E é aí que uma criança passa para a pré-adolescência, para a sua juventude, e isso vai evoluindo, e ela vai cansando, o organismo vai cansando, e ela vai buscar alguma coisa que faça o seu sistema nervoso parar de gritar. Nem que seja por alguns segundos, ela vai buscar alguma coisa, em algum lugar ou em alguém. O corpo precisa descansar, a dor desaparece momentaneamente. A dor que é negada, ela retorna na vida da pessoa como uma compulsão. Crianças que foram vestidas, foram alimentadas, tiveram boas escolas, mas nunca foram escutadas de verdade. Elas entendem muito cedo que as suas emoções incomodam. Então por dentro eles vão guardando inconscientemente raiva, mágoas, ressentimentos, e que mais tarde isso tudo vai apenas mudar de forma. Quando ela é adulta, cada vez que ela sentir solidão, cada vez que ela sentir tristeza, cada vez que ela sentir ansiedade, ela se culpa.
E é aqui que entra o problema que está dominando a humanidade: vícios. E vício não é questão de mente fraca. Vício é questão de fragilidade na estrutura. É questão de fragilidade na base. É questão de fragilidade na infância. No início, o vício, ele funciona como aquele abraço que faltou. Vai se tornar uma prisão, obviamente. Mas o vício, para a pessoa, é uma tentativa improvisada de regulação emocional. O cérebro, moldado pelo trauma, ele busca desesperadamente por dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, de motivação. Mas com o tempo, tudo que se consome vai se tornando cada vez mais dependente. E por quê? As doses precisam ser cada vez mais altas. Entenda uma coisa: a exemplo da vida de Rispa e de sua casa, após a morte de Saul, porque nessa ocasião já fazia 15 anos que Saul era morto, ou seja, esses filhos de Rispa já não têm pai, o pai já foi morto, estão carregando essa dor, já crescem com a ausência do pai, e agora eles precisam ver a sua mãe desamparada, vulnerável, vítima, não escolheu ser o que é. E quando acham que está tudo bem, estão trabalhando para dar um futuro e um conforto para a mãe, vem a sentença, vem uma notificação judicial em casa, que o pai deixou uma dívida que eles precisam pagar, e é uma dívida de sangue. Como fica a história, como que fica a mente de pessoas que estão passando por isso? Rispa, que quando ficou viúva, foi acusada pelo filho de Saul, chamado Isbosete. Saul e seus filhos foram mortos, restou Isbosete. Isbosete estava reinando sobre Israel, enquanto Davi estava reinando sobre Judá. Havia um comandante chamado Abner, comandante de Saul, guerreiro, fiel escudeiro de Saul. Isbosete acusa Rispa de se deitar com Abner. Como concubina de um rei, quando alguém fazia isto, quando alguém tomava a concubina de um rei, é como se ele estivesse desafiando o trono, como se fosse uma rebelião ao rei. Está sendo acusada de algo que não cometeu, já está sem herança, não tem direito a novo casamento, está sendo vulnerável à exploração. Olha a vida dessa família, olha a vida dessa casa. Mas Rispa é a mãe que de alguma forma, como todas as mães que se prezam, encontram forças que nós não sabemos de onde. Ela resolveu perseverar, ela resolveu vigiar, ela superou todas essas dificuldades, ela transcendeu a todos esses desafios por amor aos seus filhos. Um grande exemplo: Rispa significa carvão ardente, ou seja, o carvão ardente sugere fogo, sugere intensidade, sugere sacrifício. Mesmo no silêncio da noite, o carvão permanece aceso, como se fosse uma vigilância constante. Um carvão aceso junto dos corpos dos seus filhos, impedindo que as aves e as feras profanassem os corpos dos seus filhos inocentes. Essa mulher, um carvão incandescente, um carvão ardente. A mulher invisível de ontem é o carvão incandescente de hoje, que não deixou que toda aquela injustiça recaísse
sobre a sua casa. Meus filhos não vão tocar o chão, meus filhos não vão ficar com a pecha de amaldiçoar a terra, de contaminar a terra por toda a eternidade. Ninguém vai falar isso sobre meus filhos. Eles vão ficar em cima da rocha, eles vão ficar em cima do pano de saco de silício. Eu não vou permitir que a história dos meus filhos termine dessa forma. E esse carvão incandescente representa a perseverança da mulher na oração, a perseverança que não se apaga, mesmo em meio à dor, mesmo vendo pessoas, as aves do dia, querendo consumir a carne dos filhos, com acusação. Aquele moço que estava tudo bem, estava no palácio, era filho do rei. Aí de repente, está apodrecendo, mal cheiroso, mal aparente. Aí as pessoas dizem assim, as mães dizem assim para os seus filhos: olha, aqueles moços, não se mistura com eles. Olha como eles não cheiram bem. Não vamos trazer maldição para nossa casa. Não tenham contato com aqueles moços. As aves do dia consumindo as últimas virtudes que havia naqueles corpos. A mãe vigiando mesmo em meio à dor da acusação, aos animais noturnos querendo consumir os seus corpos, e uma mulher frágil, sozinha, sem o vizinho, sem o círculo de oração com ela, sem poder contar com a família. Qual é o parente que ia ajudá-la? Vai ficar velando o corpo morto, mal cheiroso. Deixa eles aí, para com isso, mulher. Ninguém queria ajudá-la, mas ela não hesitou, ela não retrocedeu. Mas, queridos irmãos, da mesma forma hoje nós vemos, assim como vemos pais e mães, homens e mulheres, comprometendo a vida espiritual dos seus filhos através de suas decisões egoístas, nós também vemos mulheres intercessoras sendo levantadas por Deus como carvões acesos, que permanecem em oração até que a resposta do céu venha. Rispa fez isso por cerca de 6 meses, de abril a outubro. Ela ficou junto dos corpos dos seus filhos. Ela ficou ali um carvão sozinho, não pode fazer muita coisa, mas quando vários carvões ardentes se juntam, você sabe o que acontece. Como é bom nós vermos nesse 36º congresso do Círculo de Oração tantos carvões ainda acesos. Agora nós sabemos também o que acontece com um carvão apagado quando é colocado junto com um carvão aceso. Deus te trouxe aqui nessa noite para acender de novo a chama do seu espírito no seu coração, minha irmã. Já não tinha mais força para orar, já não tinha mais força para interceder, mas Deus está te dizendo: no próximo congresso do Círculo de Oração, você estará integrando esse mesmo grupo que aqui está, porque você está sendo acesa pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Símbolo de luto, aquele pano desconfortável, feio, indesejável. Rispa não se importa, ela está intercedendo. Ela representa as mães, ela representa as avós, ela representa as líderes de oração, ela representa as professoras das escolinhas, ela representa as tias que estão intercedendo, que aquelas crianças já não têm mais referência dentro de casa, mas na igreja tem mulheres que estão ensinando as mais novas a amarem a Jesus Cristo, a servirem ao Senhor, a olhar para o Cristo vivo, a rocha sobre a qual essas crianças foram deitadas. E quando eu falei ontem sobre a mulher invisível, eu falo nessa noite da rocha de Rispa. É essa mensagem para hoje. A rocha de Rispa, ela está orando
orando pelos seus filhos, as mães, as tias, as professoras, as líderes, as avós, que estão orando por filhos, por netos, por crianças, estão nas drogas, estão no crime, estão no presídio, de dia e de noite, sem cessar, como diz a palavra. Deus vai fazer uma obra extraordinária. A mulher invisível que chorou em silêncio sobre a rocha, se tornou num carvão ardente, intercedendo, e o rei ouviu o seu clamor, se levantou do seu trono e foi juntar os ossos dos seus filhos para lhes dar uma sepultura, um enterro digno. A rocha de Rispa, Cristo é o fundamento da esperança. A rocha é lugar de firmeza. Você entrou aqui nessa noite sem chão. Você entrou porventura, você pode ter entrado aqui nessa noite esperando uma resposta, mas meio que sem esperança. Entrou aqui querendo uma direção, um refúgio. A rocha é exatamente isso. Mas eu quero te dizer, a rocha não é o pastor, a rocha não é o pregador, a rocha não é o círculo de oração, a rocha não é o ministério, a rocha não é a placa da igreja, a rocha é Cristo. E se você quer firmeza na sua vida, hoje é dia de entregar a sua vida para Ele. Hoje é dia de colocar a sua casa em cima da rocha. Hoje é dia de se colocar em cima da rocha, porque a Bíblia diz que em cima da rocha sopram os rios e a casa não cai. Em cima da rocha sopram os ventos e a água e a casa não cai. A Bíblia diz que em cima da rocha a casa permanece em pé, porque ela está firme. Rispa não se firmou em homens, Rispa não foi falar com ninguém, ela ficou ali intercedendo, ela ficou ali buscando de alguma forma. A sua esperança estava em Deus. A intercessão sustentada na rocha nunca é em vão. A rocha de Rispa, eu provo biblicamente que ela é Cristo. Porque muitas pessoas na Bíblia tiveram experiências com rocha, com pedras, com penha. Não dá para citar todos, obviamente, mas exemplos clássicos, por exemplo, como o de Jacó. Gênesis capítulo 28. Jacó está desesperado, sem rumo, perseguido, com medo, apavorado. De repente, ele pega uma rocha, e não sei por que ele fez essa escolha. Eu não escolheria naturalmente uma rocha para travesseiro. Mas a Bíblia diz que ele pegou a rocha e fez da rocha um travesseiro. E quando ele deita a cabeça na rocha, ele pega no sono. E quando ele pega no sono, ele sonha. E quando ele sonha, ele vê o céu aberto. Ele vê anjos que sobem e descem. Quando ele acorda, ele diz: esse lugar não é comum. Esse lugar não é um lugar qualquer. Esse lugar é Betel. Esse lugar é casa de Deus. A rocha que serve de travesseiro é Cristo. Deus está te dizendo nessa noite que se hoje você colocar a sua cabeça nessa rocha, você vai voltar a dormir. E mais do que isso, você vai a voltar a projetar. Mais do que isso, você vai voltar a sentir os céus abertos. Mais do que isso, você vai passar a voltar a acreditar que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, para os livrar de todo mal. Mais do que isso, você vai voltar a acreditar que os anjos do Senhor são enviados por Ele para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus vai dispensar anjo para ir onde está o teu filho. Deus vai dispensar anjo para onde está a tua filha. Deus vai destacar do exército celestial seres angelicais para a batalha. Deite a sua cabeça sobre a rocha nessa noite. Muita coisa significa deitar a cabeça que não dá tempo de falar hoje. Eu resumo dizendo que a tua mente esteja voltada agora para Cristo. Tira o problema da mente. Tira o gigante da tua mente. Tira a causa impossível da tua mente.
Você está servindo a um Deus cuja rocha não conhece o impossível, cuja rocha não conhece derrota, cuja rocha que é inabalável. É a rocha rejeitada pelos arquitetos, que a Bíblia diz que a rocha rejeitada pelos arquitetos foi usada como pedra de esquina para fundamento. E a Bíblia diz mais ainda: quem cair sobre ela será despedaçado. Ninguém pode contra essa rocha. Coloque a sua cabeça sobre a rocha. Tira a cabeça do problema, tira a cabeça da doença, tira a cabeça do vício, tira a cabeça do perturbador noturno. Tira a tua cabeça daquilo que está tirando a tua paz. É noite de colocar a tua cabeça na rocha, na mesma rocha que Jacó deitou e fez de travesseiro. E você vai dizer: isso é casa de Deus, Deus habita. Deus faz acontecer algo extraordinário. O que falar da rocha, que quando Moisés sube a um monte para interceder pelo povo, enquanto Josué está batalhando com os amalequitas, por conta de Moisés já em idade avançada, ter que subir a um cume de um monte, lá ele fica cansado, mas de repente alguém pega uma pedra e diz: senta, Moisés, e descansa. Senta, Moisés, a vitória é certa, fica tranquilo. Você em pé ou você sentado na rocha é a mesma coisa, porque quem faz não é você, é o Deus que te chamou, é o Deus que te escolheu. Deus está te dizendo: repousa na rocha nessa noite, repousa na rocha que é Cristo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O mesmo Moisés, Deus diz para ele no capítulo 33, dizendo assim: olha, você, Moisés, vai subir sobre uma rocha, você vai estar sobre uma penha, e eu vou passar por você. E quando eu passar por você, a minha glória vai te cobrir, e eu vou te colocar sobre a fenda da rocha. Eu vou te proteger, e vou passar, a minha glória vai passar, e você vai me ver pelas costas. O que este texto está dizendo? A rocha te abraça na hora que o maior perigo chega perto de você. É o próprio Deus que te pega e te coloca na fenda. Ele te esconde do perigo. Ninguém pode ser atingido na fenda de uma rocha. Escondido na fenda da rocha, ninguém pode te encontrar. Cai 1000 à tua direita, 10.000 mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido, porque a rocha te abraça, a rocha te esconde, mas é Ele mesmo que te coloca na fenda. Mas você precisa estar sobre a rocha. É noite de se colocar sobre a rocha, minha irmã. É noite de se colocar sobre a rocha, meu irmão. Eu já estou encerrando. Zacarias capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 10, diz que há uma rocha. É uma pedra, a Bíblia ainda diz, é uma pedra única, não existe outra. Ela é singular e ela possui 7 olhos. 7 olhos que percorrem toda a terra, fazendo referência aos 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. A rocha que tem 7 olhos, a plenitude de Deus, ela é única. E para que ela serve? Lá em Zacarias, ela servia para purificar as vestes do sacerdote Josué. Ela servia para sondar aquela situação toda e consertar. É como se Deus estivesse dizendo: muitos estão olhando para você, mas o máximo que eles podem ver é você por fora, mas eu estou vendo você por dentro. Eu estou vendo mesmo que ninguém esteja te vendo, porque Ele vê a mulher invisível, Ele vê o homem invisível, que ninguém mais intercede com ele, que ninguém mais ora por ele, que ninguém mais manda um zap para ele perguntando como ele está. Faz tempo que não vai à igreja e ninguém manda um olá, ninguém manda uma pergunta: como é que você está? Mas Deus está te vendo. A pedra que tem 7 olhos está te vendo aqui nessa noite. Sabe por quê? Essa pedra, essa rocha de rispa é Cristo, porque quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10 e no versículo 4, ele fala que essa pedra é espiritual, e ele diz: essa pedra é Cristo, esta pedra é Cristo. Mas como é que aquela pedra de que eles beberam no deserto é Cristo? Paulo diz no mesmo versículo: a pedra os seguia. A pedra é que seguia o povo de Deus. O povo de Deus não sabia que a pedra era Cristo, mas Cristo estava lá. Você não sabe que Cristo está te vendo, você não sabe que Cristo está te seguindo, mas hoje Ele está aqui para que você saiba: a rocha ainda é a mesma, a rocha ainda segue o seu povo, a rocha ainda acompanha o seu povo, a rocha ainda está com o seu povo, a rocha é fiel.
A rocha foi seguindo o povo de Deus no decorrer da história, até que um dia essa mulher precisou da rocha. Bendita era aquela rocha. Rispa coloca sua esperança na rocha, até que a Bíblia diz: a chuva caiu, até que a chuva voltou. Chuva é sinal. Chuva remete à prosperidade. Chuva remete à vida. Chuva remete à vitória. Chuva remete à restauração. Da mesma forma que Rispa ficou naquela rocha até que a chuva veio, Deus diz para mim e para você nessa noite o mesmo que Jesus falou em Lucas 24:49 para os seus discípulos, quando ele ia embora. Ele diz: vocês fiquem em Jerusalém e não saia de lá, até que venha sobre vós o revestimento de poder. Permanece em Jerusalém, permanece até que a chuva do avivamento venha. Não saia de lá. As rispas que hoje também estão esperando pela chuva do Espírito, a chuva do avivamento, a chuva da restauração dos seus filhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa chuva que viria, esse avivamento que viria, que se cumpriu em Atos capítulo 2 em partes, profetizado por Joel capítulo 2 versículo 28, restauraria inclusive os filhos. O avivamento que você sente aqui vai alcançar o teu filho lá. A chuva vai voltar a cair. A chuva vai voltar a cair. A nação vai sobreviver. Ou seja, a tua casa vai sobreviver. A tua família vai sobreviver. Quando o rei Davi soube da vigília de Rispa, ela recolheu os ossos, ela honrou aqueles mortos, ele restaurou a dignidade. Só depois disso, versículo 14 diz que Deus se tornou favorável para a terra. Eu te convido a se colocar em pé nessa noite. Os filhos mortos estão nas ruas, estão em lugares que os pais sequer sabem. Muitos pais não sabem por onde seus filhos andam. Muitos pais perderam o vínculo de forma que não sabem nem quais são as amizades dos filhos. Vítimas de pais ausentes, de traumas de infância, da indiferença. Mas assim como existem Armones e Mefibosetes modernos, existem também rispas modernas, que oram em silêncio, que jejuam sem reconhecimento, que se firmam na rocha, esperando até que o rei venha com a resposta. Rispa não pregou, Rispa não discursou, não liderou nada. Rispa não precisou viralizar, Rispa não precisou se empoderar, Rispa não precisou aderir a nenhum movimento feminista. Ela apenas intercedeu. Ela apenas falou com o Pai. Ela apenas ficou na rocha. Isso foi suficiente para mover o coração do rei, restaurar a honra dos filhos e trazer a chuva sobre a terra. Que cada rispa de hoje saiba que a sua vigília de oração não é em vão. Cada rispa de hoje saiba que Deus viu cada jejum apresentado por aquela criança, por aquele moço, por aquela jovem. A rocha continua firme. O rei está vindo. Os filhos serão trazidos, serão restaurados, serão ressuscitados. Pastor, que garantia eu tenho? João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Por isso eu quero fazer um apelo para você aqui nessa noite, para que eu possa orar e encerrar a minha parte. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que é a rocha. Você que ainda não deitou a sua cabeça sobre esse travesseiro. Você que ainda não descansou a tua vida nessa rocha de repouso. Deus te convida nessa noite. A rocha é a mesma. Você que precisa
entregar, você precisa entregar a sua vida para Ele. Você já buscou em outras portas, já buscou outras soluções e elas se mostraram ineficientes. E você está cansado e não importa que a porta que você bate hoje é a última. Ela é a única, é a pedra única, não há outra igual. E Deus está te convidando, entregue a sua vida para Jesus hoje. Não basta o teu pai estar na igreja, não é suficiente para você se salvar. Não basta a tua mãe estar na igreja, não é suficiente para você se salvar. É necessário você entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Ser crente em Cristo independente da fé do seu pai e da sua mãe. Mas quem sabe você está aqui hoje, nem teu pai e a tua mãe aqui estão. Então significa que a salvação na sua casa vai começar por você. Eu te convido a sair do seu lugar, você que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Faça como todo esse povo aqui fez um dia. Faça a mesma coisa que um dia eu fiz, entregando a minha vida para Ele. E não me arrependo um segundo sequer da minha decisão em toda a minha vida. Onde está você que quer entregar sua vida para Jesus? Saia do seu lugar e venha aqui à frente, por gentileza, sem perda de tempo. É noite de mudança na sua história. Venha. Jesus está falando com você. Está falando para você. A voz de Deus é personalizada aos seus ouvidos agora. Não depende do seu irmão, não depende da sua irmã. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Ele? Aonde está a segunda pessoa que quer se colocar, quer colocar a sua cabeça na rocha? Venha. O segundo apelo é esse: você que está parado, desviado, afastado dos caminhos do Senhor. E não importa qual foi o trauma que você sofreu e isso te prejudicou, não importa, venha, saia do seu lugar e volte para Jesus. Volte a dormir com a cabeça na rocha. Volte a descansar sentado na rocha. Não importa como você está, o que importa é o que a rocha pode fazer por você a partir da sua decisão. Venha, volte para Jesus. Onde está você que quer retornar para Cristo hoje? Venha. Venha, venha, é hoje. Aleluia, aleluia. Vocês estão voltando para Jesus? Os dois? Onde está a terceira pessoa que quer voltar para Jesus? A rocha está na casa. Isso só está acontecendo porque tem rispas que se levantaram e não se conformaram. Não é a pregação que está fazendo isso. Tem muita intercessão aí, tem muito jejum aí. É resposta de perseverança, é resposta de oração. E você mãe, você pai, que ainda não viu teu filho fazer isso, não se desanime. Você vai também ver a resposta de Deus. Aonde está a terceira pessoa? A segunda que quer aceitar a Jesus, ou a terceira que quer voltar para Cristo? Aleluia, aleluia. Será que a igreja está alegre? Será que a igreja pode agradecer a Deus? Aleluia. Onde está a terceira pessoa para Cristo? Aonde está a segunda pessoa para entregar a vida para o Senhor? Eu continuo o apelo porque o tempo já venceu. Você pai, você mãe, que precisa continuar intercedendo, precisa desse renovo. Você acredita que o teu filho vai ser restaurado a partir desse congresso? Talvez a tua esperança já estava morta, mas você se juntou com esses carvões acesos e o fogo voltou, teu coração voltou a bater e você vai continuar intercedendo. Saia do seu lugar e vem. Você pai, você mãe, você pode até carregar uma culpa no teu coração. Você pode até admitir isso também. É muito importante. Quem sabe o teu filho não está na igreja por causa da tua postura. Quem sabe tua filha não está na casa do Senhor por causa de uma decisão que você tomou equivocada. Isso refletiu no distanciamento dele e dela, não tem problema. É noite de voltar à rocha.
Deus vai curar o coração dele e dela, fique tranquilo. Só tenha sabedoria para falar apenas das coisas maravilhosas de Deus na sua casa. Não converse qualquer coisa na sua casa, na sua mesa com seus filhos. Sentar na tua mesa com seus filhos, fale só das maravilhas que Deus faz. Fale só das coisas boas. Deixa ele viver as experiências dele com Deus. Deixa ele ter maturidade para entender o que é uma crise espiritual. Enquanto isso, na tua mesa, fale de bênção. Fale como é maravilhoso servir a Jesus. Fale das tuas experiências com teu Deus, para que os teus filhos cresçam amando a Cristo mais do que ama você, mais do que ama o pai e a mãe. Você mãe, você pai que precisa dessa esperança, eu quero convidar você jovem que está aqui nessa noite, que talvez você se sinta como Harmone, como Mefibosete. Sim, você não tem culpa do que aconteceu, mas você está com dificuldade de sair dessa rocha, você está com dificuldade de sair dessa situação, porque há algum ressentimento, há alguma coisa no teu coração que impede você de retornar para o coral do jovem, que impede você de voltar para o coral do círculo de oração. Deus está te chamando nessa noite. Deixa Ele curar a tua alma, deixa Ele curar o teu emocional, deixa Ele curar o teu psicológico. Ele vai tirar essa mágoa, Ele vai tirar esse ressentimento. Mas como eu vou lá, pastor? Eu não tenho capacidade de perdoar. Deixa que o Espírito Santo vai te capacitar. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Cadeias vão se quebrar, muralhas vão cair por terra, gigante vai ser derrotado nessa noite em nome do Senhor. Venha, venha, se destaque no meio dessa multidão e vem. A tua casa depende disso, a tua família depende disso. Vem jovem, vem. Ah, mas eu fui ofendido, fui caluniado, acusado do que não tem problema. Vem, Jesus vai curar o teu coração. Jesus não tem culpa de nada que aconteceu. Vem, Jesus vai sarar a tua alma. Vem jovem. Eu faço um apelo para você. Estou vendo que para cada apelo que eu estou fazendo, pessoas estão vindo. E não importa nós sabermos pontualmente quais são os motivos dela, não importa. É motivo da igreja se alegrar. Carvões estão sendo acesos aqui nessa noite. O batalhão de intercessores está aumentando. A igreja segue caminhando viva, porque ela está sobre a rocha. Aleluia. E o último apelo que eu faço enquanto a irmã Márcia vai cantar, eu quero te convidar, a igreja. É tempo de interceder até que a chuva venha. Prepare-se para um avivamento. Deus que ouviu Rispa está aqui para ouvir a igreja. Pai, Deus que ouviu Rispa está aqui para ouvir você. Mãe, Deus que ouviu Rispa está aqui para ouvir você. Jovem, Deus que ouviu Rispa está aqui para ouvir você. Igreja, Deus que ouviu Rispa quer que nós perseveremos em vigílias de oração e perseveremos em jejuns, intercedendo. Não vamos nos conformar, nos levantemos, porque é hora da colheita. Jesus está voltando, a igreja vai sair dessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Enquanto ela canta, você que ouviu o apelo, qualquer um dos motivos pode continuar saindo do seu lugar e vindo aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós oramos, enquanto nós intercedemos, e Jesus sela esta festa com vitória, a morte transformada em vida, porque Ele é Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Nem no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi com uma águia solitária, e a sorte a vida volta. de novo sorriu pra mim.
Deus, vem debaixo de suas asas, nenhuma peste Você que veio à frente, me matou, pode chorar à vontade. nenhuma flecha A rocha me consola. atingiu. Receba nessa noite graça. Eu aprendi a ganhar. Receba nessa noite Perdendo, graça. aprendi a subir, descendo, doeu, Receba doeu, cura. Cura mas sobre a eu sua cresci e cresci, diminuindo, apareci. É noite de cura emocional. Desaparecendo, e o poder de Deus na É minha noite de cura fraqueza psicológica. se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa Algo chegando. aconteceu. Recebe nessa noite o teu Não milagre. importa o que eu sofri, o que importa é que eu Tem vida para tua casa. sobrevivi. Tem vida para tua casa. Tem vida para tua família. Coisa boa Tem vida para o teu chegando. casamento. Orieleva. Tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri. Pelo poder da rocha. O que importa é que Pelo poder da rocha que te seguiu até aqui. eu sobrevivi. Aleluia. Receba nessa noite. Recebe. A chuva está caindo. A chuva está caindo. A chuva está caindo. Sinta a graça de Deus derramando, encharcando a tua alma. Sinta poder. Receba renovo. Seja batizado com o Espírito Santo. Aprendi a subir, Endelecei, ou cantou, andarai. Nós repreendemos todo demônio perturbador da depressão, da ansiedade, da culpa, do remorso, da raiva, da mágoa, da amargura. Tem coisa Ele está boa aperfeiçoando a tua vida hoje. Receba carvão incandescente, recebe fogo. Arde na presença de Deus. Poder, 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 poder. Poder que cura, poder que liberta, poder que transforma, poder que sara, poder que... Tem coisa boa chegando. Vai chegar, teu filho vai chegar. Tua filha vai chegar. Teu pai vai chegar, tua mãe vai chegar aqui. Tem coisa boa chegando. Ele vai voltar, ele vai voltar. Deus vai tocar. Que eu sobrevivi. Você sobrevive porque a rocha está aqui. Em nome de Jesus Cristo. Sobrevivi. Nós abençoamos a tua casa. Sobrevivi. Abençoamos a tua vida. Abençoamos a tua família. É noite de vitória, é noite de libertação. É noite de cura. É noite de mudança. É noite de transformação. Você que está aqui à frente, Deus ainda tem algo para realizar. Me dá 1 minuto. Deixa Deus derramar sobre a sua vida o que Ele precisa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui à frente, deixa Deus encharcar a tua alma. Deixa Deus renovar a tua história. Deixa Deus renovar o teu pensamento. Hoje você vai voltar a dormir. Hoje a insônia vai cair por terra. Hoje o medo vai cair por terra. Hoje a ansiedade vai cair por terra. A depressão vai